e nós vamos meditar dentro deste assunto. A palavra de Deus diz, a partir do verso 38, quando diz assim: e aconteceu, todos acharam? Amém? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixa servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Então se assente glorificando. Aleluia. Tema desta mensagem: a confiança plena no Senhor. Amém? Ter confiança plena no Senhor. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. Oh Deus. Escolhas para o nosso dia a dia. As escolhas nos fará descansar, né? Qual é a escolha que nos fará descansar para nós estarmos aos pés de Jesus? Qual é a escolha? O que é descansar aos pés de Jesus? O que é crer? Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra, porque eu estava estudando essa palavra, eu estava me minuciando nesta palavra, e eu estava me alimentando dela a cada momento, porque a palavra, ela chama a atenção. A gente que prepara a mensagem, a gente precisa ter todo um cuidado de deixar o Espírito de Deus falar com quem vai pregar primeiro, antes, para depois ele pregar para a igreja, né? Então a igreja, que somos nós temos que descansar no Senhor, aos pés de Jesus, diante das coisas que nós precisamos. Esse texto que nós lemos traz uma reflexão em duas situações importantes, dentro do mesmo ambiente. O que mais nos confronta é porque duas situações, duas condições dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma casa. Marta e Maria, comportamentos diferentes. Que ensino nós tiramos com isso, né? Jesus, ele no meio do povoado, andando no meio do povo. E o propósito maior de Jesus, quando ele veio à terra, era justamente vir ao mundo para entrar na casa do homem. Aleluia. Ele nasceu para entrar na casa do homem. Isso é importante. Você vai ver Jesus nos evangelhos, as muitas situações, Jesus entrando na casa do homem, Jesus conversando, Jesus provendo, Jesus indo de encontro ao homem para realizar milagres, Jesus pregando, ensinando e vendo as atitudes humanas em direção a ele, e ele se compadecer, porque alguém foi ao encontro dele. Quando ele não ia na casa, alguém vinha ao encontro dele.
E ele realizava coisas lindas, maravilhosas. E a gente se depara com esse texto. Ele indo de caminho, ele entrou numa aldeia. E uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Verso 38. Marta hospeda Jesus por algum momento, para algo específico, para algo importante. Marta convidou Jesus para entrar na sua casa. Vamos seguir uma linha de raciocínio. Marta convidou Jesus para entrar na sua casa. Ela recebeu Jesus na sua casa. Oh, Jesus. Mas é interessante que a Bíblia diz que quem ficou, ansiosa, agitada, afadigada, foi quem? Foi Marta. Ué, mas Marta convida Jesus para entrar na sua casa, e dentro da sua casa, com Jesus, dentro da sua casa, ela se encontra afadigada e ansiosa? Como é que pode um negócio desse? E quando ela se depara, Maria está lá aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Né? E isso nos leva a um confronto muito grande da nossa vida com Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Marta nos remete a um entendimento de que às vezes nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa apenas para a busca de uma solução de algum problema que estamos vivendo no momento. Convidamos Jesus para entrar na nossa casa para resolver uma necessidade. Hospedamos Jesus na nossa casa por um pouco tempo, só o suficiente para Ele nos ajudar a resolver nossas tarefas, sabe? Aí daqui a pouco, Jesus pode sair, Jesus pode ir embora, porque já foi resolvido o problema. Porque foi o momento da minha necessidade. Foi o momento do meu desespero. Né? Jesus pode sair, Jesus pode ir embora. E eu passo a dar pouca importância por Ele. Porque o que eu precisava, Ele resolveu. Né? Oh, Jesus. Você está pensando aí no teu coração, quando você convidou Jesus para entrar na sua casa, e você ficou mais preocupado em Ele resolver o teu problema do que o que Ele tem para falar contigo? Queremos Jesus apenas para resolver as nossas necessidades. Queremos Jesus apenas para Ele fazer algo em favor da minha vida. E o que é lindo aqui nesse texto é que a Bíblia fala que Maria, ela se assentou, que lindo, aos pés de Jesus. Será que Maria não tinha problema nenhum para Jesus resolver como Marta estava precisando? Será que ela não tinha nada para resolver? Não tenho nada, está tudo bem. Eu vou aqui ficar aqui aos pés de Jesus. Está tudo bem. Está tudo bem. Maria tinha os seus problemas também. Se duvidar, até piores do que o de Marta. Maria também tinha as suas dificuldades. Maria também tinha situações a serem resolvidas. Mas acontece, queridos,
que o mais importante nesse momento para Maria era se assentar aos pés de Jesus, era se humilhar aos pés de Jesus, era se entregar aos pés de Jesus, né? Então, a sua irmã chamada Maria, no verso 39, detinha-se aos pés de Jesus, ouvia os seus ensinamentos. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque aos pés de Jesus, o lugar é lugar de descanso. Amém? Aos pés de Jesus, o lugar é lugar de ensinamento. Aos pés de Jesus, a gente descansa nele. A gente confia para tudo que precisamos. Porque se prostrar aos pés de Jesus não significa que eu quero apenas que Deus resolva o meu problema no momento em que eu estou enfrentando ele, mas significa que eu, me prostrando aos pés de Jesus, por mais que eu tenha um monte de problemas, com Jesus, aos pés dele, aprendendo com ele, sendo ensinado por ele, eu vou conseguir enfrentar todas as adversidades, porque ele vai estar comigo. Eu vou aprender com ele. Eu vou entender o propósito. Agora você vê uma casa com duas pessoas, cada uma com um pensamento diferente. Jesus dentro da casa, vivendo situações diferentes. E isto, queridos, a palavra de Deus, é interessante, é lindo, que o próprio Jesus, essa Maria, é a mesma Maria que lavou os pés de Jesus com aquele nardo puro, que quebrou o frasco de alabastro, que era um frasco que tinha o nardo puro de perfume, caríssimo, e jogou nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Aquele ato foi criticado por alguns discípulos, dizendo que ela poderia pegar aquele perfume e vender por um preço muito alto para dar aos pobres. E Jesus criticou, reclamou, principalmente Judas foi quem mais enfatizou essa possibilidade de vender o nardo puro para dividir para os pobres. E isso chamou a atenção de Jesus por conta do ato daquela mulher, da humildade daquela mulher. E Jesus deixou registrado que em todo o tempo essa atitude dela seria lembrada por todos os homens. E olha que nós falamos disto a todo momento. Entender o valor da pessoa de Jesus na nossa vida. Entender o valor da cruz. Entender porque Jesus veio ao mundo. Entender o processo da salvação. A riqueza que existe na cruz do Calvário. Ele se fazer maldito por nós. Ele levar sobre si o meu e o seu pecado. Ele nos libertar da morte. A morte foi tragada na vitória. Porque até então, a morte saía levando um monte deles. Por quê? Porque o homem tinha pecado, o homem tem pecado. Então a morte vinha e tragava, levava para si. Está cheio de pecado. Mas quando Jesus foi para a cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, a morte não conseguiu tragar Jesus, porque o pecado que estava sobre ele não era dele, era meu e era o seu, porque ele não tinha pecado. Então a morte não ia tragar você por conta do pecado dos outros. A morte te tragaria se o pecado fosse seu. Mas quando ela olha para Jesus, não tinha pecado. Então ele tinha que ser devolvido, ele tinha que ressuscitar. Porque a morte não tinha poder.
não tem poder contra o Mestre. E ele ressuscitou dentre os mortos. Isso foi um abalo tremendo, que até sepulcros se abriram, porque Jesus não tinha pecado. O pecado que estava sobre ele era meu e seu. Ele nos deu a garantia da vida eterna através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia. Esse é o valor da cruz, para mim e para você. E Jesus entra na casa de Marta, Jesus entra na casa de Maria. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E aqui Jesus faz algo lindo na vida dessas duas mulheres. Para uma que já entendeu e se prostrou aos pés de Jesus, e para a outra que não estava entendendo o processo de libertação para a vida dela, questionou Jesus, mas depois o próprio Jesus chamou a atenção dela para ela entender o valor das coisas espirituais da sua vida, porque Marta se detinha nos afazeres, Marta se detinha nas coisas terrenas, Marta se preocupava em tentar preparar um banquete para aquelas pessoas que estavam na casa dela. Provavelmente até os discípulos que andavam com Jesus tinham entrado também na casa. A Bíblia não fala se eles entraram, mas a gente conjectura, porque Jesus andava para todos os lados e os discípulos acompanhavam o Mestre. E ela poderia estar ali preparando um banquete para 12, 13 com Jesus, 14 com Maria, 15 com Marta. E se Lázaro estivesse lá também presente, 16. Um banquete enorme. E ela estava agitada com isto, mas a preocupação de Jesus ali não era com o que tinha que servir de comida ou de bebida. A preocupação de Jesus ali era com o coração daquelas pessoas em se entregarem, em se prostrarem aos pés dele. Assim como fez Maria, se prostrou. As duas tinham Jesus em casa, e o aproveitamento delas foi um aproveitamento de forma diferente. Maria aproveitou melhor. Maria aproveitou melhor, porque Jesus entrou na casa. Daqui a pouco Jesus vai ter que ir embora. Você está entendendo? Você está entendendo o mistério? Jesus entrou na casa de Marta e de Maria. Essa é a hora da entrega, essa é a hora de entender o processo de Deus na vida delas, de entrega, de humilhação aos pés de Jesus. Porque daqui a pouco, querido, Jesus vai embora. E ele vai fechar a porta. Daqui a pouco Jesus não vai mais estar na casa. Temos que nos despertar a cada dia, queridos, porque por enquanto Jesus está entrando na nossa casa. Por enquanto Jesus está à vontade na nossa casa. E o que eu tenho feito para aproveitar o máximo do ensinamento que Ele tem para me dar? Qual tem sido o meu aproveitamento? Eu vou deixar para depois? Eu vou me preocupar com os meus afazeres? Não que você vai largar tudo e deixar tudo para fazer e tudo ficar de perna para o alto. Não, é você saber se organizar, é você saber se administrar e entender que acima de tudo, a tua comunhão com Jesus é o mais importante para que as outras coisas deem certo na tua vida. Para que o processo terreno do dia a dia da nossa vida venha funcionar. Porque Ele diz na sua palavra que sem mim nada podeis fazer. Não é assim? Lá em João 15, verso 5, Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Então esta é a preocupação que temos que ter. Esse é um valor na simplicidade do Evangelho. De entender a necessidade que eu tenho para a minha vida. O
o dia a dia da minha vida. Oh, Jesus, nos ajuda a entender esse processo a cada dia. Nos ajuda a ser servos melhores. Nos ajuda a aprender mais com Jesus. Não devemos nos precipitar, nos desesperar por conta das coisas do dia a dia da nossa vida. Não! Você vai ser bem-sucedido com Jesus a partir do momento em que você valorize muito mais Jesus do que a sua própria vida terrena. Porque Jesus vai prover o que você precisa na sua vida terrena. Jesus vai prover as tuas necessidades no dia a dia da sua vida. Você não pode deixar as coisas desta terra ser impedimento de você ter comunhão com Jesus. Ah, hoje não deu. Ah, hoje não deu. Aí deixa passar por... Não, também não deu. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Queridos, o inimigo vai criar todas e muitas situações para te impedir de ter comunhão com Jesus. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você verdadeiramente se comprometer com Jesus, quando você se entregar completamente para Jesus, o inimigo vai perder o espaço de agir contra a sua vida, porque a glória do Senhor vai ser glorificada na sua vida. E Ele vai prover o que você precisa. Ele vai prover as tuas necessidades. Esse é o valor maior do reino de Deus. É uma luta diária. O inimigo, ele procura todos os caminhos para tirar a gente do propósito. Ele cria as coisas mais fúteis para colocar a nossa vida em xeque-mate, sabe? Ele inventa coisas absurdas, te coloca contra pessoas. Só porque não deu certo uma coisinha aqui e outra colar, ele já quer colocar, ele quer plantar na tua mente que não deu certo porque você ficou mais tempo orando ou fazendo isso, fazendo aquilo, do que ter dado atenção. Porque o inimigo sabe que o crente que busca, que o crente que tem comunhão, ele tem poder de Deus na sua vida. É a simplicidade do reino de Deus. Então as duas tinham Jesus em casa, mas aproveitaram de forma diferente. Como você tem aproveitado Jesus? Na sua casa, na sua igreja, na sua vida pessoal. Como você tem dado crédito a isto? Porque você sem Deus, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Deus é sempre Deus. Mas você sem Deus, você não é nada. Você não é nada. Você pode ter tudo. Você pode ter um conforto financeiro, uma boa casa. Você pode ter um bom alimento, né? Estava conversando com meu vizinho essa semana. Eu falei, vou para casa. Vou fazer uma jantinha agora para minha esposa, que vai chegar do plantão. Comprei uma garrafinha de suco de uva para a gente jantar. Aí ele chegou e falou assim para mim, nossa, o senhor gosta de coisa boa. Eu sei, quem é que não gosta de coisa boa? Alguém aqui gosta de coisa ruim? Ninguém gosta de coisa ruim. Mas quando dá para ter uma coisa boa, opa, vamos aproveitar, né? Não tem nada melhor, né? A gente, em algum momento, né, dizer assim, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Deus respeita isso. Mas muito superior a isto tudo, muito maior do que tudo isto, é você saber aproveitar Jesus dentro da sua casa, para estar aos pés dele, aprendendo com ele. Mesmo que ele venha nos exortar, oh glória, ele está levando a gente para um caminho glorioso. Porque qual é o filho
Qual é o pai que não quer orientar o seu filho quando ele está errado? Não é assim? O bom pai, quando vê o seu filho fazendo alguma coisa errada, ele vai lá e puxa pelas orelhas, e traz aqui, não, fica aqui. Eu quero você, não, mas você vai ficar aqui, porque... Aí acontece uma tragédia lá onde ele estava, se eu não te falei, olha lá, olha, eu quero o teu bem. Qual é o pai que não quer corrigir o seu filho? Né? Correção para a gente também é bom. Ah, Jesus, nos ensina a entender o teu reino. Nos ensina a nos dedicarmos ao teu reino. Nos ensina, Senhor, a nos apresentar melhor diante da tua presença no teu reino. Nos ensina, Senhor amado, a não perder nenhum momento de comunhão com Jesus enquanto vivermos nesta terra, para que, quando envelhecermos e olharmos para trás, eu não falar nunca na minha vida, eu poderia ter aprendido mais, eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter conhecido Jesus muito antes. E a gente fica triste porque a gente poderia ter feito mais para Jesus, poderíamos viver melhor e não fizemos. Então hoje, agora, esse momento, é o tempo de reflexão para a nossa vida, para darmos o melhor que temos para o reino de Deus. Jesus não te cobra nada para isto, muito pelo contrário. Ele abençoa com alegria. Aqueles a quem Ele ama. Amém? Marta não aproveitou tanto. Marta estava reclamando. Maria estava ouvindo a reclamação de Marta, da sua irmã. Mas Maria, a Bíblia não diz em momento algum que Maria se aborreceu e arredou os pés de estar aos pés de Jesus só porque a irmã estava reclamando. Estou nem aí, quer reclamar, reclama. Eu tenho que aproveitar que Jesus entrou na minha casa. Daqui a pouco ele vai embora. Marta estava reclamando com Jesus, mas eu tenho certeza que ela também reclamou com Maria. Maria, não estou nem aí, o problema é seu. Não quer, não quer. Eu quero. E ela continuou ali, ó, aprendendo com Jesus. Ela continuou ali, ó, vivendo um momento especial para a sua vida com Jesus. Daqui eu não arredo os pés. Daqui eu não saio enquanto Ele não me ensinar tudo que eu preciso. Daqui eu vou aprender coisas grandiosas para a minha vida. E Marta reclamando, Maria aproveitou o melhor. Marta agitada, preocupada com as coisas da terra, sem direção na vida, de um lado para o outro. Não procurou saber o plano profético de Deus para a sua vida, o propósito de Jesus ter entrado na sua casa. E assim muitos vivem, agitados, sem direção na vida. Fica como um desesperado, procurando resolver os seus problemas, sabendo que em Jesus existe toda a solução para os problemas da nossa vida. Marta estava agitada. Marta estava ocupada em muitos serviços. E quem se ocupa com as coisas desta terra, desta vida, não tem tempo para ouvir Jesus. Quem se preocupa, ocupado com as coisas desta vida, não consegue orar, não consegue estar nos cultos para adorar. Quem está ocupado com o dia a dia das coisas da vida, quem prioriza as coisas terrenas, quem coloca as coisas desta terra acima de Deus,
não consegue orar o tempo que precisa, seja na sua casa, muito menos na igreja, porque ele não vem também à igreja, porque o tempo não dá. Fica ocupado em muitos serviços. Será que isso vale a pena? Será que isso é benéfico para a minha vida? E aí surgem outras coisas, estudo, trabalho, vida profissional, os afazeres da casa, o lazer. Nada contra. Mas quando eu priorizo essas coisas, quando eu coloco essas coisas muito além da minha comunhão com Deus, eu começo a morrer espiritualmente, eu começo a perder a visão de Deus, eu começo a não receber mais de Deus na minha vida, tendo Jesus dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque eu falo assim, não, eu aceitei a Jesus na minha vida. Não, eu sou membro da Igreja Batista Nova Filadélfia. Não, eu sou crente. Jesus está até na sua casa, mas você não consegue se aproximar de Jesus para usufruir os benefícios que Ele tem por você. Porque você prioriza as suas vontades, os seus desejos. Irmãos, vamos acordar para isto. Tem um louvor que é daquele grupo lá do Marcos Gregório. Qual o nome? Aquele apacentar, que diz que até a vontade de te adorar vem de ti. Não tem uma frase assim? Que até a vontade de te adorar vem de ti. Quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está em busca, eu entendi essa frase da seguinte forma: quando eu estou vivendo uma comunhão com Deus, quando eu busco a Deus, quando eu me alegro na presença de Deus, de repente me vem aquela tristeza, aquela vontade de querer ficar em casa, de não querer adorar, o Espírito de Deus não deixa, e eu vou abrir a minha boca e vou adorar, porque a minha carne é fraca, e ela pode me levar a uma situação dessa. E o Espírito de Deus sabe que eu estou em comunhão, e a qualquer momento eu sou atacado de alguma forma pelo inimigo, porque todos os dias nós vivemos isso, somos atacados pelo inimigo, e nesse ataque você pode aceitar ou não. E se você disser não ao ataque, é porque você está vivendo uma comunhão com Deus. Isso significa que mesmo quando eu estou em comunhão com Deus, eu não vou deixar de ser atacado pelo inimigo. Ele vai pelejar contra a minha vida, mas o Senhor vai sempre me fortalecer e derramar sobre a minha vida o seu escudo protetor, para eu falar não para o pecado, falar não pelas palavras do inimigo e continuar adorando ao Senhor. Porque, aleluia, o desejo de adorar vem do poder de Deus na nossa vida, irmãos. Porque na nossa humanidade, a gente quer viver a terra, mas eu quero, quando eu busco, quando eu vivo a comunhão, quando eu me sacrifico para buscar ao Senhor, mesmo vivendo situação ruim na minha vida, o inimigo não vai encontrar ocasião para tentar me destruir. Então, eu não posso ficar ocupado em muitos serviços. Eu tenho que organizar a minha ocupação, amém? Eu tenho que saber administrar a minha ocupação. Eu tenho que saber administrar o meu tempo de comunhão com Deus. Eu tenho que aprender isto com o Espírito Santo. Porque eu como, eu bebo, eu me visto, eu me locomovo. E tudo isso advém de um sacrifício terreno de trabalho, de estudar, de ter uma profissão. Isso advém, esse sustento advém do meu trabalho. Mas mesmo assim, a minha ocupação não pode ser 100%. Eu tenho que ter o meu momento com Deus, eu tenho que ter a minha comunhão com Deus, eu tenho que viver o melhor de Deus. Porque viver a comunhão com Deus, viver o prazer de servir a Deus, vai muito mais além do que muitas riquezas nesta terra. Oh, Jesus. Marta
tinha Jesus dentro da casa dela, mas ela estava sozinha. Oh, Jesus, nos ajuda. Marta estava sozinha. Você imagina isso? Marta sozinha dentro da casa dela, se sentindo sozinha, com Jesus dentro da casa dela. É isto que acontece quando nós priorizamos as coisas da terra. Estamos na igreja, estamos em casa assistindo um louvor ou uma pregação, mas estou me sentindo sozinho. Porque o que vai alimentar a minha vida com Deus não é simplesmente o que eu ouço lá fora que vem trazer alimentação, mas é o que vai jorrar daqui de dentro para Jesus. Porque quando jorra de dentro de mim para Jesus, é porque eu quero alguma coisa com Ele, é porque eu quero compromisso com Ele, amém? Quando jorra algo de dentro de mim para Jesus, é porque eu estou preocupado em viver uma comunhão com Jesus, é porque eu priorizo Jesus dia após dia na minha vida. É isso. E Marta se sentia sozinha. Ela não estava com Jesus. Jesus estava dentro da casa dela. E ela se sentia sozinha. E mesmo assim, ela chama a atenção de Jesus. Só que ela chama a atenção de Jesus para algo sem valor. Ela chama a atenção de Jesus para tentar ordenar Jesus, tirar Maria dos pés dele para ajudar ela. Você entendeu? A irmã dela estava nos pés de Jesus aprendendo. E mesmo assim ela queria que Jesus tirasse Maria dali. Maria, levanta, vai lá ajudar tua irmã, vai. Tua irmã está apegada com as coisas da terra, com as coisas que estão... Vai lá. Jesus entendeu isto. E Jesus não permitiu que isto acontecesse. Porque Jesus não quer tirar Maria dos pés dele. Jesus quer trazer Marta para junto dos dois. Você entendeu? Ele não quer tirar Maria dos pés dele, mas ele quer trazer Marta para perto dos dois, porque Maria estava aprendendo coisas lindas e Jesus queria que Marta aprendesse também. Do tipo, esse não é o momento, Marta, de você ficar ocupada com comida, com os afazeres, com a arrumação das coisas, não. Esse é o momento de você estar em comunhão aqui, aprendendo. Jesus estava dizendo, olha, aprenda a separar as coisas. Aprenda a me priorizar. Porque eu estou na sua casa, daqui a pouco eu vou embora. Eu vou estar sempre repetindo essa frase para o teu coração. Para quando você sair daqui, você pensar assim, Jesus está na minha casa, daqui a pouco ele vai embora. Você está entendendo? Daqui a pouco Jesus volta e busca a sua igreja. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus sai de dentro da igreja e volta para o lugar dele. A igreja subirá. Jesus vai arrebatar os céus. Ele está despertando os seus filhos desta terra, porque ele ainda está dentro da minha e da sua casa. Ele está trazendo a atenção a essa reflexão. Só que isto é uma escolha pessoal, não é uma obrigação que alguém tenha que fazer contigo, não. Ela tem que vir de dentro da tua alma. Não é uma mera emoção, não é um mero sentimento. É entender na razão que você precisa de Jesus, que você não pode viver sem Jesus, que você sem Jesus, você não vale nada. É a palavra mais dura e sincera. Sem Jesus na minha vida, eu não valho nada. Você também não vale nada. Sem Jesus na nossa vida, nós somos uns mortos ambulantes. Essa é a realidade das coisas. Porque vivemos sem vida. Porque Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Oh, Jesus.
Marta fala para Jesus: ordena-lhe que venha me ajudar. Queria que Jesus só resolvesse seus problemas materiais, né? Seus planos particulares. Mas Jesus mostra para ela como ela estava. Marta estava inquieta, ansiosa, não descansava, agitada, sem paz. É tudo que a gente vive no dia a dia. Quando a gente está ansioso, a gente nem pega no sono direito, né? A gente deita cansado e a mente continua trabalhando. E não relaxa para a gente dormir, não é assim? A hora se passa. Aí você quer apelar logo por remedinho, né? Para poder pegar no sono. Para tentar pegar no sono. Você não descansa. E noite perdida de sono te agita. No outro dia você fica agressivo, impaciente. E sem contar que fica sem paz. Marta estava também distraída. Marta não conseguia enxergar na sua distração as promessas de Jesus dentro da casa dela. Marta não conseguia enxergar as profecias que Jesus estava falando naquele momento dentro da casa dela. Marta não conseguia enxergar o momento de Jesus dentro da casa dela. E Jesus estava querendo falar e ela estava distraída. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Não, tem que ser assim. Se não for assim, também não quero. A gente é teimoso. A gente é desobediente. Jesus fala de um jeito e você, não, se não for assim. A gente que às vezes quer impor para Jesus. É desse jeito, Jesus, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim, não. Você que tem que se humilhar aos pés de Jesus. Para você entender. Para você receber. Marta estava preocupada em ter que fazer uma boa comida para Jesus. O momento. Marta estava preocupada se Jesus ia gostar da comida, com o futuro. Será que Jesus vai gostar da comida? Ai, nossa, é muita coisa para fazer. Maria, minha irmã está ali, não está me ajudando. E faz aqui, corta o legume aqui, corta a carne e bota para cozinhar, né? Não tinha gás naquele tempo, né? Era lenha, né? Tem que pegar a lenha lá fora. A irmã Ivete, meu Deus, eu estou sozinha. Maria ficou ali, não quer sair dos pés de Jesus. Preocupada. Quantas vezes nós nos preocupamos tanto com o nosso amanhã, com o nosso futuro? Quantas vezes nós nos preocupamos com filhos, com o marido, com a esposa? Oh, Jesus, com as minhas coisas. Oh, Jesus. As incertezas, tanto esforço, tanto trabalho. E a preocupação de Marta não acabava. Às vezes a gente termina vivendo na preocupação, a gente vive a nossa vida e a vida dos nossos familiares. Quando não, na pior das circunstâncias, deixamos de viver a nossa vida e ficamos preocupados com os nossos familiares. Aí nós não nos prostramos aos pés de Jesus, nós não nos alimentamos direito, nós não nos vestimos direito, nós não dormimos direito, porque a gente se anula em função dos outros. A gente fica preocupado em função dos outros. Você deixa de viver. E nem sempre a quem nós nos preocupamos dá o retorno que precisamos para nos acalmar. E vivemos no ciclo da preocupação constante. E deixamos de viver o melhor de Deus para a nossa vida. E a gente vai se definhando espiritualmente. A gente vai se aniquilando na nossa vida terrena. A gente deixa de ter as coisas da nossa vida por conta dos outros.
E no final de tudo, corremos o risco de morrer e não ter salvação. Oh, vida louca que nós escolhemos às vezes. Quando na verdade é só parar e refletir na cruz, no sacrifício de Jesus, de entregar a Shomenaias, a nossa vida aos pés do Senhor, de saber que Ele é o nosso remédio, de saber que Ele é o nosso alimento, de saber que Ele é a nossa bebida. Descansar, Deus, no Senhor. Aí você sai para poder adorar. Aí você olha para os céus, ninguém quer nada. Eu também não vou ficar aqui com eles. Não. Vai buscar, meu irmão. Entre na presença do Rei. Entra na presença da majestade do Rei. Mas pastor, meu marido ficou em casa, minha esposa ficou em casa, meus filhos estão assim. Coloca-os nos cuidados do Rei. Faça a sua parte, porque Deus opera milagre. Aleluia. Alguém tem que clamar. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Alguém tem que buscar. Você tem que estar de pé. Seus filhos te tormentam, seu marido te tormenta, sua esposa te tormenta, familiares te tormenta, vizinho te tormenta. Vai para os pés de Jesus como Maria fez e aprenda com Ele. Recebe o ensinamento dele. Não se preocupe. Não se preocupe. Nós estamos lidando com o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós estamos lidando com alguém que conhece a vida, com alguém que criou a vida. Nós estamos lidando com um Deus poderoso, majestoso, maravilhoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nunca perdeu uma batalha. E se alguém perdeu batalha clamando o nome do Senhor, foi porque esse alguém cometeu algum erro que não deveria cometer. E Deus não compartilha com o erro. Então a gente termina perdendo a batalha. Mas quando eu faço do jeito que Deus manda, quando eu me prostro como Deus quer que eu me prostre, quando eu aprendo aquilo que Ele me ensina, eu não perco batalha. Eu venço as batalhas. Oh, Jesus. E a maior batalha que nós temos que aprender a viver é a batalha dentro da nossa vida, quanto à nossa comunhão com Deus, porque eu preciso ter paz com Deus. Quanto aos meus, deles cuidam o Senhor. Eu não vou deixar de clamar por eles, mas eu não posso fazer por eles o que eles têm que fazer, que é crer, que é confiar, que é se entregar. Se eles vão para o inferno ou vão para o céu, vai ser a escolha deles. Eu vou ensinar o caminho, eu vou clamar a Deus para Deus fazer algo glorioso na vida deles. Mas a minha vida, a minha comunhão não pode se acabar. Eu preciso me prostrar. Eu preciso me humilhar aos pés do Senhor. Oh Deus, não, oh Jesus. João 15, verso 5. Ele diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que Maria escolheu a boa parte, estar com Jesus, cultuar a Jesus, ouvir a sua voz, orar com Jesus.
ela decidiu não dar preferência aos muitos serviços, por mais que ela saiba que ela teria que fazer alguma coisa, mas foi a oportunidade que ela teve, porque Jesus entrou na sua casa. Depois eu lavo a louça, eu vou sentar aqui, porque daqui a pouco Jesus vai embora. Depois eu arrumo aquele sofá, depois eu lavo o banheiro, mas agora é o momento de eu estar na presença do Rei. Tem coisas que dá para você fazer depois, amém? Tem. Tem coisas que você administra, que dá para esperar mais um pouquinho, para você buscar força em Jesus, buscar autoridade em Jesus. Oh Deus, oh papai. E Jesus disse para Maria e para Marta: ah, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que Jesus estava falando para Marta? Menina, larga isso aí, vem para cá e senta aqui do lado da tua irmã. Eu não vou tirar a tua irmã para ficar do teu lado. Saia do seu lugar, saia dos seus afazeres, venha e sente aqui ao lado da sua irmã e aprenda comigo, que eu sou Jesus, aquele que te ensina. Amém? Era isso que Jesus estava dizendo para Marta: larga esses afazeres agora, eu não estou com fome. Eu não estou com fome, eu só vai me dar fome quando eu acabar de ensinar o que vocês precisam aprender. Aí vocês podem lá botar um banquetinho lá para eu comer lá. Mas agora é o momento, Marta, de você sair daí e vir para cá. Eu não vou tirar a tua irmã. Você é que tem que vir para cá. A tua irmã não está errada, quem está errado é você. Você é que tem que vir para cá. Queridos, finalizando, um dia a morte vai nos tirar tudo que temos nesta terra: bens, cursos, dinheiro, carro, casa, família, doutorado, livros, amigos, filhos. Um dia a morte vai fazer cessar tudo isso, porque vai chegar um dia. E se Jesus voltar antes da gente morrer fisicamente, de qualquer maneira também as coisas adquiridas nesta terra também não vai valer de nada. Uma coisa ou outra, você não vai se aproveitar de bens materiais. Agora, uma coisa é certa: a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus não nos será tirada. A morte não tem poder para nos tirar dos pés de Jesus, porque em Jesus a gente aprende a vida eterna. Amém? Então, irmãos, Maria entendeu que para colocar sua casa em ordem, ela deveria começar cuidando da sua necessidade espiritual. E ela só precisava de uma coisa: de Jesus. De Jesus. Só uma coisa nos é necessária: Jesus. Precisamos de Jesus, precisamos estar com Jesus, precisamos aprender com Jesus. Vamos ficar de pé. Você quer Jesus na sua vida? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Se você ainda não teve um encontro real com Jesus, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente que eu quero orar por você. Entregar a sua vida para Jesus.